a análise das questões que estão ligadas às ideias inatas e também à questão que nós havíamos deixado para trás, de forma a encerrar o estudo antes das reflexões de Kardec, na grande pergunta de número 222, que é, na verdade, uma síntese da teoria que envolve a pluralidade das existências, que é a questão da justiça da reencarnação. E eu gostaria muito de iniciar o nosso estudo de hoje tendo por base uma comunicação de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que está inserida naquele livro Religião dos Espíritos. Nós usaremos duas daquelas comunicações hoje, uma para a abertura e uma última para o encerramento, de maneira que todos possamos refletir acerca exatamente do que é o espírito e como se dá, em linhas gerais, a reprogramação, o retorno às experiências físicas, que também, todos nós aqui já sabemos, podem ocorrer no nosso mundo, mas em milhões, talvez fosse mais adequado dizer bilhões de outros campos previstos pela divindade para o progresso do espírito. A ideia que isto reforça nos vem das imagens do espaço sideral. E estas imagens, captadas pelos equipamentos humanos, cada vez mais nos fazem reverenciar a grandiosidade do universo em que estamos inseridos. No estudo das ideias inatas, diz-nos Emmanuel, é importante pensar nos jovens. E alguém há de se questionar, mas por que pensar nos jovens? Porque todos trazemos as tendências do passado. Aí estão as ideias inatas, as tendências. E os jovens trazem consigo tais ideias, como trouxemos quando éramos mais jovens, e tais ideias são submetidas a um confronto com as ideias que encontramos no seio familiar, na sociedade em que somos, mais uma vez, convocados a integrar. Ele parte, então, exatamente desta realidade, do fato de trazermos, ressalva que há espíritos que retornam para a reencarnação, submetidos a patologias mentais, e o fazem não porque Deus lhes queira castigar, mas porque eles próprios, de tanto infringirem as leis divinas, se veem compelidos a experiências expiatórias e amargas. A partir daí, ele desenvolve toda uma análise, chamando-nos a atenção para o que talvez quiséssemos fosse expressado pelos jovens e o que lhes ofertamos. Gostaríamos que tivessem um comportamento em um sentido, todavia, o que eles encontram, talvez recomendações, exemplos que são completamente diversos e adversos
daqueles ideais que lhes cobramos. Muitos, diz-nos ele, saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados nos berços. E outros tantos acordam no labirinto de exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher diretrizes de aprimoramento interior. Muitos são arremessados ao problema da orfandade, quanto mais necessitavam do apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, e os nossos dias estão repletos desses exemplos. A afeição de aves de ninho desfeito, largados sem rumo à tempestade de paixões subalternas. Alguns revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem ao mundo do crime, enquanto outros, muitos outros, fatigados, cansados, acabam indo buscar antros, prostíbulos, para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir, mas arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-lhes a forma, mas perverte-se-lhes a consciência. Ensina-lhes o verbo aprimorado em louvor acadêmico, mas na intimidade dos lares, a comunicação só se dá através de palavras impronunciáveis aqui onde nos encontramos. Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude, mas eles acabam sendo zombados toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-lhes da glorificação do caráter, mas a alma é afogada no delírio do álcool, na frustração dos entorpecentes. Administra-lhes o abandono, mas critica-lhes a conduta adotada. Espíritos que trazemos a somatória das nossas experiências, e daí está o conceito de ideias inatas, tantas vezes incompreendidas, confundidas, como veremos, com conhecimentos simples. Há quem até questione, mas por que não nos lembramos das operações matemáticas que fazíamos no passado? E eu lhes pergunto, quantos homens tiveram a chance, no decorrer dos últimos milênios, de frequentar os bancos escolares? Outros vão se questionar acerca de conhecimentos que podemos expressar de línguas. Mas quantos podiam escrever? Já aqui, e por mais de uma vez, lhes disse que no texto da Torá, no texto da Bíblia dos 70, a Septuaginta, no texto da Vulgata de Jerônimo, os múltiplos textos que vão servir de base à composição do que parte dos cristãos venera como a palavra de Deus, o livro sagrado e coisas semelhantes. A segunda figura e importância era quem? O escriba, o que sabia escrever. Por quê? Porque as pessoas não sabiam. A França do século XIX, que recebeu a doutrina espírita, tinha em Paris
e em algumas poucas e grandes cidades da época, entendido este grande com absoluta relatividade, grupos capazes de fazer circular jornais, de consumir livros. Mas pasmem, estamos no século XXI e bilhões de criaturas na Terra não são capazes de se orientar porque não sabem o que está escrito nas placas que apontam ruas e estabelecimentos. Pois bem, as ideias inatas têm a ver, então, com outro tipo de coisa. Na questão de número 218, a primeira do nosso estudo, Kardec pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. E nós vamos ver já, num caso concreto, como é que isto se manifesta. Um caso que vem da Revista Espírita e que merece do codificador uma análise pormenorizada, porque é destes que salta aos olhos. Na sequência, ainda dentro desta lógica de raciocínio, ele diz então esta ideia, este pensamento de que trazemos ideias conosco, não é uma quimera, não é uma invenção. Não. Os conhecimentos de uma existência não mais se perdem. Daí porque o que nós perdemos é sempre o tempo, a oportunidade. Tem muita gente que cruza os braços aos 40 anos e não quer saber de atividade, permanecendo inerte até o fim dos dias de uma existência da qual amanhã se lamentará muito. Fosse outrora, em épocas em que não dispunhamos de condições nem para viver de forma condigna, em que o trabalho de sol a sol era a regra, em que os meios de comunicação não fossem disponíveis e talvez justificássemos a reclusão. Mas há pessoas que perdem as horas do dia entre reclamações e inércia. Alegam toda sorte de empecilhos para não aproveitarem a oportunidade preciosa. É-nos dado o progresso, meus amigos, para que dele façamos uso, para que dele nos apropriemos, nas condições em que temos. E nos nossos dias elas são múltiplas. Estão aí, a demandar do nosso espírito uma coisa que talvez não queiramos: o esforço, o compromisso, porque retardamos, postergamos. Lá atrás, talvez. Hoje, as desculpas talvez não colhem. O que os espíritos dizem? Durante a encarnação, o espírito esquece em parte, momentaneamente, aquilo que aprendeu, mas, se empenhar, vai auxiliar o seu próprio progresso. Se não fosse assim, cada nova experiência seria um novo ponto de partida. E ele teria que relegar ao que nas existências anteriores acumulou. As tendências manifestas desde a mais tenra infância. Aquelas que cabe aos pais, como o conteúdo da mensagem deixou claro na abertura. Cabe aos pais, estimulando as boas e reprimindo as más, contribuir no progresso do próprio filho. Mas precisam ser pais que se comprometam, pais que se envolvam,
Na sequência, Kardec quer saber se esta conexão entre duas existências é grande. E aqui eu aproveito, para corrigir o equívoco do nosso último encontro, quando pronunciei 2 vezes o nome de um filme e o fiz equivocadamente. A Reencarnação de Mânica. Este é o nome do filme, As Vidas de Mânica. Quando esta reencarnação é próxima, dizem os espíritos, é fácil, mas nem sempre tão grande, talvez, o suponha, dado que muitas vezes são diferentes os ambientes em que estaremos e também o espaço entre uma reencarnação e outra, e um terceiro ponto, o progresso que possamos ter adquirido na realidade de onde somos. Porque voltamos para a vida espiritual e oxalá voltemos conscientes de que nela estamos, não perdendo tempo com arrependimentos, notadamente aqueles arrependimentos que decorrem da nossa inércia, do nosso comodismo. Oxalá voltemos e rapidamente nos ambientemos à realidade de onde somos, instruindo-nos, colaborando, participando. Só não podemos nos esquecer que a realidade espiritual nos faz transparentes, o que somos e não o que aparentamos ser. O que somos. E talvez aí resida o problema. O convite a esta reflexão em o que é o Espiritismo, aquela obra elementar, básica, Creio eu que devesse ser a primeira oferecida aos que nos procuram. Olha, como é que é essa coisa de ser espírita? Não sei se vocês sofrem esse tipo de assédio, Eu vou qualificar como assédio, mas é um assédio benéfico. As pessoas às vezes falam envergonhadamente, Nazil, você participa assim, você tem alguma coisa para indicar? E aí, via de regra, eu falo em o que é o Espiritismo. Alguns dizem, por que você não fala no Livro dos Espíritos? Porque pode assustar a pessoa. Em o que é o Espiritismo, há um confronto. Kardec se coloca diante do religioso, se coloca diante do livre pensador, o protótipo do homem de conhecimento do século XIX, e vai explicando a ambos por que a doutrina espírita adquire a racionalidade e se apresenta como sendo o consolador prometido. Ele não ataca as ideias do livre pensador, ele não confronta a ideia religiosa. Ele vem lhes dizer que o Espiritismo surge numa época que pode se constituir a chave para que ciência e religião, irmanadas na ideia de que somos espíritos, elas deem à humanidade um novo colorido. Muitos que não conhecem a doutrina espírita pensam que sua ideia, o seu ideal, é o de ocupar vastos espaços nas cidades, construir templos e aglomerar adeptos. Não é esse o propósito. Não está aí a razão de ser. O que quer a doutrina espírita é voltar a Jesus, que disse, não vim mudar leis, não vim mudar o que vocês têm em curso, quero apenas que vocês se conscientizem do que são. E conscientizados do que são, primeiro, não guardem ilusões. Não guardem ilusões. Porque somos o que somos, espíritos em processo evolutivo, não seres perfeitos. Segundo, se somos o que somos, não imaginemos uma realidade espiritual florida para aqueles que não forem espíritos floridos. É necessário vencer-nos. E ao nos vencermos, avançarmos. Vem nos falar da racionalidade.
da fragilidade de poucos anos que estamos vendo serem convertidos em muito. Média da expectativa de vida do brasileiro, fruto do censo do IBGE de 2010. Ao homem, 70 anos, 72. A mulher, um pouco mais. Pura sacanagem. Mas o fato é que ficarão as viúvas com a pensão. Tudo bem, justo e merecido, vá lá. Deixa para outro canto, depois comento isso. Mas o fato é que nós temos essa perspectiva maior de estarmos aqui. E seguro de vida também. Assim, hoje em dia, com certeza, né? E como a senhora de 70 anos nunca os faz, né? Porque para nos 40 e dali começa a contagem regressiva, então terá aí perto de 18, 19. Só espero que não adote o comportamento do 18. Mas não sou eu para criticar, né? Mas fica com seguro de vida. O viúvo foi e vai arrumar várias excursões para fazer, né? Natal, Rio Grande do Norte, Bariloche, ainda que em Bariloche a junta não ajude muito, né? Porque dependendo da idade trava com o frio, vá lá, aproveite bastante. E os viúvos, os viúvos deixa para o outro lado, que é uma conversa para ter depois. Lá em O que é o Espiritismo, nos itens de números 117, 119 e 121, Kardec se volta para esclarecer o homem durante a vida terrena. O homem durante a vida terrena. Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união do corpo. Não é uma tábua rasa, em branco. Ela é o espírito reencarnado. E insiste ele, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas em razão da perturbação vibracional, porque saímos de uma amplitude vibracional sem restrições e temos que reconstruir um organismo célula a célula. Qualquer criança, estudante hoje de biologia elementar, sabe esse processo para a formação de um novo corpo. Neste processo, baixam as vibrações do espírito e, consequentemente, insiste Kardec, ele vai tendo reduzidas as suas capacidades do ponto de vista espiritual, porque se concentra numa tarefa. Logo em seguida, mas como é que se revelam gênios em classes sociais privadas de cultura intelectual? É o que prova que as ideias independem do meio em que o homem foi educado. O ambiente, a educação, desenvolvem as ideias inatas, mas não nos podem dar. O homem de gênio é, pois, a encarnação de um espírito adiantado. E ponto final. Ponto final, porque isso é falar de justiça divina. Injustiça divina é imaginar que Deus goste de um mais do que do outro. E que numa família em que vem celerados, coloque ali para tirar sarro alguém que não precisa nem da formação da instrução escolar. Tamanha a sua capacidade. Isso é falar de justiça divina. Não é tomar Deus pela nossa régua. Não é medir Deus pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de entender. Muitas vezes o ensinamento teológico é dado pela régua da ignorância daquele que o emite. Pouco importa que leve o nome de santo, mais tarde, dado por quem quer que seja. É preciso passar pela racionalidade. Tudo. E fica evidente. A ideia da reencarnação, que a doutrina espírita trabalha e se apropria,
aperfeiçoando-a, não é espírita. Vou mais, porque eu disse que tinha a 121, e está escrito lá: por que 2 filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, têm comportamentos diferentes? Um é inteligente, o outro nem tanto. Um bom, o outro mau. Kardec separa as coisas. O bom e o mal é fruto das experiências, do conhecimento, já que o mal é obra da ignorância. E é por isso que a doutrina espírita nos recomenda, ao lado do amai-vos de Jesus, o instruí-vos, para que saiamos da ignorância, saiamos do desconhecimento, deixemos de ser como ovelhas tangidas. Acredito nisso, acredite naquilo, ainda que sejam besteiras. E o sujeito que não pensa, acaba acreditando, acaba entendendo que aquilo é tudo, e não é, e não é. Já a questão de eventual avanço intelectual, meus amigos, não é fruto de problemas genéticos, mas é fruto de experiências e ideias que ficam. Na questão 219, vem, pois, a ideia, a pergunta sobre as ideias inatas, no sentido de que elas podem representar extraordinários conhecimentos. E o que Kardec coloca? As línguas, o cálculo e um etc., que é o que ele quer saber. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. E a pergunta que os espíritos nos fazem: donde queres que venham tais conhecimentos? E eles mesmos dão a resposta: o corpo muda, o espírito, porém, não muda. É como se a gente for em casa agora e trocar de roupa. Mudamos, às vezes, só no visual, né? Tem gente que capricha tanto que a gente olha e fala: nossa, é você mesmo? Sou. Né? Toma até um choque. Sinal de que antigamente se anda desleixado. Quando as pessoas perguntam isso, já corre lá e dá uma ajeitada, né? Porque as pessoas estão achando que você estava desleixado. Você ficou bonito, bonita. Quer dizer, se ficou, é porque antes não estava. Mas ele acrescenta um caso que é fenomenal. É aqui que eu disse para vocês que tem casos que assombram. Na Revista Espírita do ano de 1867, no mês de fevereiro, numa coluna que ele tinha começado a implementar 3, 4 anos antes, a chamada coluna de variedades, o codificador tinha uma ampla noção do trabalho. E ele passa a crescer ao final da revista, essa coluna variedades, em que ele traz informações colhidas de outros lugares. Ele traz do Spiritual Magazine de Londres o seguinte relato. Vou pura e simplesmente transcrever, repetir. A celebridade de Tom o Cego. Há pouco tempo, aparece aqui em Londres uma pessoa extremamente diferente. A maneira pela qual as faculdades se lhe desenvolveram, porque ele é negro, escravo e cego, desde o nascimento, as 3 coisas. Negro, o que significa, no padrão da época, sem opções de progresso social. Escravo. Essa é uma situação, então, que vai esquecer. Não será considerado, no Brasil, nem gente. Nem gente. E cego. Pois bem, este menino dá um show. Certo dia, ouvindo uma peça de Handel, e quem conhece música sabe que são peças que não são assim umas mozartianas, mas são peças de difícil execução.
ouvindo-a. Não é que o rapaz, assim que acabou, pediu licença para tomar assento no órgão e a executou de maneira muito mais bela. Ele se exibiu em público inúmeras vezes. Executa trechos mais difíceis que as pessoas duvidam que ele seja enfermo, isto é, cego. Ele repete sem falha no piano e necessariamente de memória tudo quanto tem oportunidade de ouvir uma vez, improvisando sobre sonatas, fantasias, antigas e modernas. E aí o jornal se pergunta: é surpreendente que um cego, ignorante, desprovido de qualquer instrução, mostre um talento que só inúmeros anos de estudo poderiam justificar. E Kardec, então, se ri do artigo, né? Escrevendo um comentário. Busquem-se as ideias inatas. Busque-se a anterioridade do espírito. Quem está ali? Com certeza um espírito que no passado detinha conhecimentos musicais e profundos. Mas por que alguém que houver atingido, uma época em que a música se constituía numa expressão de sofisticação cultural, quem houver adquirido tal patamar, volta a reencarnar-se num corpo assim, tão complicado, em situações tão adversas? Meus amigos, é aí que está a maturidade do conhecimento espírita. O espírito pede novas existências para corrigir-se. Pede novas existências para avançar. É isto que a doutrina espírita nos vem ensinar. É isto que ela quer nos alertar. Não nos iludamos. Se as coisas correm bem para você, fica preocupado. É sinal de que você ainda não tem condições de ajustar-se. Então não pisa mais na bola. Mas se você vem com várias bolas e seu pé não consegue se equilibrar entre elas, agradeça, porque o pedido pode ter sido seu. Você o fez. E alguém afiançou esta sua vinda. Esse mesmo alguém que às vezes em sonho tenta lhe animar. Não reclame tanto. Avance. Sorria. Olhe o problema do lado. Veja o quanto você pode crescer. A doutrina espírita vem falar para o espírito que vai maturando, convidando-o a sair da inércia, resgatando-o deste marasmo. E chega de lenga-lenga, de conversas de que basta acreditar para ser salvo. Isto fica numa época em que a gente não pode pensar, salvo do quê? De nós mesmos? Como posso ser salvo de mim mesmo? A não ser sendo melhor. A não ser sendo melhor. Então esta mensagem é clara. Os exemplos não param de nos chegar. Não param de ser dados, para que caiamos em nós mesmos e nos conscientizemos de que estar aqui 10, 20, 50, 100 anos que seja, é uma oportunidade infinitamente pequena diante da imortalidade da alma, mas é uma oportunidade preciosíssima quando consideramos que o espírito busca corrigir-se. Então estamos aqui para nos corrigirmos enquanto espíritos, dominar as nossas más tendências. E tantas vezes nós insistimos sempre nessa mesma tecla, a tecla que os espíritos nos mandam parar e pensar. Estamos nos corrigindo nas nossas más tendências? Ou estamos deixando para depois
este progresso, esta luta? É necessário parar e pensar. Parar e pensar. O caso de Tom, o cego, escravo e negro, chamou a atenção da sociedade preconceituosa de Londres. Mas Tom, o cego, o escravo e o negro, era um espírito que não havia perdido conhecimentos obtidos em encarnação anterior e que ali estava, quem sabe sofrendo o preconceito, a pobreza, a rejeição, corrigindo falhas de quem, tendo tido muito, falhou. Esta é a preocupação de nós termos muito e sermos insensíveis diante das dores que estão ao nosso lado. Amanhã, talvez peçamos a mesma oportunidade, mas é preciso ter caráter, ter firmeza espiritual para encarar situações tão adversas assim. Nas questões de número 220 e 221, Kardec pergunta aos espíritos sobre a questão da mudança dos corpos, se ela acarreta a perda de faculdades intelectuais e se o nosso conhecimento sobre Deus está nesse contexto de ideias inatas. Para a primeira questão, o que esclarecem os espíritos é o seguinte: se nós utilizamos a nossa inteligência para o mal, se nós agimos contrariamente à lei divina, pode ser que na nossa próxima existência nós tenhamos diminuída a nossa capacidade de compreensão das coisas e até mesmo tenhamos embotada a nossa capacidade de expressar quando isto se dá em corpos que representam trajetórias de expiação. Por todos os exemplos, talvez encontremos em Memórias do Suicida, de Camilo Castelo Branco e Ivone Amaral Pereira, os relatos mais tristes, porque foram irmãos que muitas vezes, dotados de conhecimentos superiores aos da sua época, e porque encontraram religiões vazias, que falam de cultos, mas não falam do espírito, porque encontraram conhecimentos científicos que exaltam o ego, acabaram por se perder e atentaram contra algo que não nos compete jamais atentar, a existência. E voltaram e sofreram. Sofreram atrocidades inúmeras, a ponto de pedir, por necessidade, ou terem impostas por sua rebeldia, reencarnações em veículos físicos com os quais não poderiam se expressar. Mas quem os recebeu? Porque que ligação tem aqueles que recebem criaturas assim, no meio de suas experiências? Não dá para a gente estabelecer um quadro. Mas vamos ser otimistas. Eram espíritos dedicados, que queriam receber ali seres que pudessem amar incondicionalmente. Porque aqueles que não amam, muitas vezes adotam posturas que não nos cabe censurar, mas que fica difícil entender, notadamente quando, em nome de direitos bastante questionáveis, acham o aborto uma atitude sensata. Quem ama, preserva, acompanha, confia e ampara. Na questão 221, a prova mais evidente
de que temos ideias inatas está na existência, na ideia da existência de Deus. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, que nós já passamos, então cai na prova, a de número 6. Diz ela assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E os Espíritos respondem com uma pergunta. Me explica os selvagens. Porque os selvagens acreditam nesta ideia de uma inteligência superior. Dão-lhe o nome ou as denominações que entendem as mais adequadas ao seu conhecimento, à sua cultura, mas reverenciam. Esta ideia de Deus, portanto, como assinala Kardec, não é uma ideia fruto da educação, porque se fosse, não seria universal. Não é fruto de uma determinada época, porque, se assim fosse, nós estaríamos complicados, né? Porque as ideias sobre Deus disseminadas por aí, misericórdia, são absurdas, como aqueles que as anunciam, absurdas. O Deus que escolhe, o Deus que protege, o Deus que tem eleitos, o Deus que quer... Ora, meus amigos, isso é humano. Somos nós quem somos criaturas assim, que pensamos em nós e às vezes um pouquinho naqueles que estão à nossa volta, se a gente puder repartir. Eu disse que o nosso estudo nos remeteria, então, a partir dessa ideia de Deus, à questão de número 171, com a qual nós encerramos. Ela tinha ficado para trás. Eu havia pedido desculpa no primeiro dia que entramos no capítulo de número 4, para dizer, quero estudar isto no final, imagina eu questionando, né, a ordem que o codificador pôs, mas quero estudar no final porque liga com a grande questão 222, que a gente abre a partir de agora, então, nosso estudo vai ser desenvolvido daqui a 2 semanas, nós tornaremos e vamos estudar essa questão 222, que é profundíssima, são 13 páginas de apontamentos, que nos exigem essa maturação, esse entendimento, para compreender toda a questão que envolve a reencarnação, a pluralidade das existências. É o veio pensamento filosófico do codificador que se expressa ali, rebatendo todas as questões que possam ser postas no sentido de invalidar essa ideia, chamando-nos à racionalidade e, o que é mais sério, ao compromisso deste entendimento. Se aqui estamos mais uma vez, significa que talvez tenhamos falhado em nossos compromissos precedentes e que será preciso nos empenhemos em avançar, cobrir o tempo perdido, talvez agora. Não é tempo para isto, é tempo para se ganhar a chance. Em que se funda o dogma da reencarnação? Curiosamente, né? Kardec usando a palavra dogma. Ele é avesso a esse tipo de coisa. Em que se funda essa ideia consolidada em alguns povos, em algumas escolas religiosas, às vezes de maneira equivocada, de que a reencarnação seja uma regra? Diz-nos ele, na justiça de Deus. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não é o que as religiões dizem por aí. Você pecou, vá para o inferno. Você é bom, e eu gostaria que me apontassem pessoas boas na terra. Cabe aqui? Ah, Naseu, aqui. Tá bom, nós nos lembramos delas.
mas elas nunca se disseram boas. O que nos faz ter uma ideia de que a humildade talvez seja um dos requisitos a revelar a bondade. Perguntado sobre suas qualidades morais, Francisco Cândido Xavier sempre se dizia um cisco até no nome. Quando aquela irmã, equivocada, porque os espíritas também são deslumbrados e equivocados, se aproximou dele dizendo, numa profunda demonstração de que nunca tinha lido a doutrina espírita: Chico, cheguei à conclusão de que no circo romano eu era o leão e devorava aos cristãos. E ele, na sua bondade e humildade: irmã, pois eu era a pulga que estava no leão. Não a corrigiu. Corrigiu o quê? Quem nos disse na doutrina uma bobagem dessa? Nossos espíritos, meus amigos, são individualidades. Nossos espíritos, uma vez assinalados por Deus e tendo a consciência, só são espíritos. Mas o princípio inteligente, que progredindo deu-nos a oportunidade de ser assinalados enquanto espíritos, viveu na terra. Esteve num animal de grande porte como o leão. O Chico demonstrou-lhe pela resposta que ela não sabia nem o que havia dito. Esses espíritos bondosos nos dizem que todos temos, como imperfeitos que somos, a chance de nos avançar. Uma existência, uma existência que para-se a um dia na vida do espírito. 70, 80 anos, talvez representem horas. E são horas que muitas vezes são mal aproveitadas. Na questão de número 171, continuam os espíritos a nos dizer que não te diz a razão, que seria injusto privar para sempre da felicidade todos aqueles espíritos que não tiveram condições de se melhorarem. Não são todos filhos de Deus. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Nos comentários que apresenta, Kardec vai abrir aquela análise que depois vai ser feita. E vai, através desses comentários, nos elucidar o quanto este raciocínio das múltiplas oportunidades é confortador. O quanto ele vai despertar em nossos espíritos o desejo do progresso. Mas prestemos atenção, nós volvemos à Terra objetivando o nosso progresso enquanto espíritos. E tem gente que imagina que volta à Terra para ter cofres cheios, bens a legar aos seus herdeiros. E com isto perde a encarnação, acumulando o que não levará. Estimula-nos que com ele ficam a inércia, porque aguardam a fortuna que há de os fazer amanhã viver sem ter que contribuir para a humanidade. E todos somos chamados ao trabalho. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Há uma instrução ditada pelo Espírito de São Luís que nos fala sobre a necessidade da encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, diz-nos ele, para que eles possam cumprir os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles próprios, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência.
sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. E é assim que estabeleceu o mesmo ponto de partida. Todos somos criados espíritos simples e ignorantes. E a partir daí está dada a partida. Avance, avance. É uma tarefa que Deus nos impõe quando iniciam a vida, para que possamos demonstrar o uso do nosso livre-arbítrio. A questão é muito melhor analisada em A Gênese. No capítulo 1 da Gênese, itens 34 a 38, não dá para ler todos, né? Só no horário de cá. Do capítulo 34 ao 38, Kardec, ao nos falar sobre o caráter da revelação espírita, o caráter que ela tem, Kardec faz menção à pluralidade das existências, dizendo-nos que tal princípio que os evangelhos confirmam. Lembremos-nos do Tabor. Jesus descendo depois daquele célebre episódio registrado pelo evangelista, houve de um dos apóstolos uma pergunta. Estavam com ele Pedro, Tiago e João. E ele, que havia se tornado resplandecente, e passou a dialogar com duas pessoas que ele depois teve que apresentar, né? Porque, vamos recuar no tempo, não haviam pinturas. Então, nem retrato, nem tablet, nem Facebook, para o sujeito conferir, né? Olha, esse aqui é o Moisés, caramba! E o outro que está do lado ali, deixa eu ver, na parte, olha, é o Elias, né? Então seria fácil, não tinha nada disso, apareceram as duas figuras, conversaram com Jesus numa demonstração evidente da sua elevação espiritual. Os apóstolos ficaram receosos, como as pessoas ficam diante de fenômenos espíritas diretos assim, né? Tem muita gente que veio aqui e diz assim: Nazil, não era legal se a gente tivesse sessões de materialização? Era, eu queria só saber quem ficava na sala, né? Porque o nego tem uma vontade louca, mas aí chega em casa, ouve um barulhinho e já acende todas as luzes. Tem muito cara forte na rua, violento, que anda em casa só com luz acesa, né? Diz, não, é porque eu não tenho economia. Tem medo mesmo. Se aparecer um espírito e ele é um e ainda não se imagina. Imagine, passando pelo corredor, o sujeito, oi, desaparece da casa. Aqui no centro é assim também, não é diferente. Veja, o Leopoldo abriu o nosso encontro falando que era necessário afirmar: eu sei. E é isso que a doutrina espírita vem nos instigar. Eu sei que sou um espírito. Eu sei. Ninguém me disse, eu sei. Eu estou consciente desta questão. Ao descerem do monte, alguém pergunta: mas Senhor, antes de vir o Messias, diz que Elias viria. E ele disse: Elias já veio. E não o reconheceram. E anota o evangelista. Curioso, certas coisas da Bíblia as pessoas não querem ler. Anota o evangelista. E eu já procurei em tradução de tudo quanto é lugar. Todas mantêm. E eles entenderam que falava de João Batista. Curioso, está lá escrito. Nessa hora, a reencarnação é uma coisa abominável dos espíritas. Está lá no mesmo livro. Curioso, né? A gente lê o que convém e apaga o que não convém. Nesses tópicos de A Gênese, no capítulo 1, vem toda essa questão, informando-nos da necessidade da reencarnação, do porquê voltamos em condições adversas ou benéficas, o quanto temos a lucrar em razão disto. Em todos esses itens, nós vamos encontrar a chance de refletir. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais,
como que progrediu intelectualmente, traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele, e aqui somos nós, que é obrigado a combater as suas más tendências, vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Mas é esta a sabedoria de Deus, que nos dá a todos a oportunidade de avançar. Reflitamos, agradeçamos com toda a nossa humildade a oportunidade de estarmos reencarnados, mas nos conscientizemos de que não se concede a alguém uma oportunidade assim tão preciosa para que a perca impunemente.